Imagine por um instante. Você usa um cadeado todos os dias para proteger algo importante. Pode ser a sua bicicleta, o portão de casa ou até uma mala de viagem. Mas você já parou para pensar como esse pequeno objeto de metal é fabricado? Qual é o segredo que transforma simples pedaços de aço em um guardião da sua segurança? Hoje você vai descobrir. Vamos entrar juntos no coração de uma fábrica de cadeados e revelar cada etapa desse processo fascinante. Desde o primeiro corte no metal bruto até os testes finais de resistência, você vai ver como a indústria transforma a matéria-prima em uma ferramenta que protege milhões de pessoas ao redor do mundo. E já fica o aviso. Prepare-se para se surpreender, porque por trás de um simples clique existe um mundo de tecnologia, precisão e até um pouco de mistério. Afinal, não é qualquer objeto que consegue resistir a golpes, tentativas de arrombamento e ainda assim ser tão prático de carregar no bolso. Mas antes de começarmos esse tour exclusivo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que dentro de um cadeado pode existir uma das engenharias mais engenhosas do dia a dia? O segredo que garante que só a chave certa vai funcionar está em um sistema de pinos microscópicos, que veremos funcionando na prática. E se você adora descobrir como as coisas são feitas, já aproveita e se inscreve aqui no canal As Fábricas e deixa o like nesse vídeo. Assim você não perde nenhum conteúdo sobre os bastidores da indústria e ainda ajuda esse projeto a crescer. Agora sim podemos seguir em frente. Vamos começar pelo primeiro passo da linha de produção, a escolha e preparação do material. Para fabricar um cadeado doméstico, o mais usado é o aço endurecido, que garante resistência contra cortes e impactos. Esse aço chega em barras ou chapas gigantescas, que são cortadas em pedaços menores com máquinas de alta precisão. Mas não pense que é só cortar e pronto. O material precisa ser tratado para ganhar a resistência necessária. Isso significa passar por fornos de aquecimento a altíssimas temperaturas e depois por resfriamento rápido, num processo chamado têmpera. É nesse momento que o metal adquire aquela dureza que você já deve ter sentido quando tentou serrar, sem sucesso, um cadeado mais robusto. E o corpo do cadeado? Ele começa a ganhar forma ainda nessa etapa. O bloco de metal é moldado em prensas industriais que aplicam toneladas de pressão. O resultado é um corpo bruto, que mais parece um pedaço sólido e sem graça. Mas aos poucos, esse bloco vai se transformar no que você conhece. O invólucro que guarda o mecanismo secreto de trava. Até aqui, você já consegue perceber que um simples cadeado carrega muito mais do que parece. Ele é fruto de técnicas milenares, combinadas com tecnologia moderna. E esse é só o começo, porque acredite, o que acontece dentro dele é ainda mais surpreendente. Na próxima etapa, vamos mergulhar no coração do cadeado, o cilindro e o mecanismo de pinos, a verdadeira mágica que separa uma chave qualquer da chave certa. Agora que o corpo do cadeado já está moldado, é hora de entrar na parte mais fascinante da produção, o coração do mecanismo, aquilo que realmente faz o cadeado funcionar. Estamos falando do cilindro e dos pinos, que juntos criam a famosa combinação de segurança. Pense comigo. Você já percebeu como é incrível que apenas uma chave específica consiga abrir o cadeado? Isso acontece graças a uma sequência minuciosa de pinos metálicos em tamanhos diferentes, colocados dentro do cilindro. Cada chave é como um código secreto, esculpido em pequenos dentes de metal que empurram os pinos na posição exata para liberar o giro. Mas como isso é fabricado na linha de produção? Bom, começa pela criação dos pinos, minúsculos cilindros de aço que são cortados com precisão milimétrica. Qualquer erro, mesmo de frações de milímetro, comprometeria todo o sistema de segurança. É por isso que as fábricas contam com máquinas computadorizadas de altíssima precisão, que produzem milhares de pinos por hora. Depois, esses pinos são cuidadosamente organizados dentro do cilindro. É quase como montar um quebra-cabeça microscópico. Cada cadeado, dependendo do modelo, pode ter de 4 a 7 pinos, e cada um deles precisa estar na medida exata para corresponder ao dente da chave. E falando em chaves, essa é outra parte incrível do processo.
As fábricas produzem as chaves em paralelo com os cadeados, usando moldes metálicos e prensas hidráulicas. O formato dos dentes é gravado por máquinas de corte a laser, que garantem a precisão absoluta do código da chave. Assim, cada chave corresponde a um cadeado específico, ou a uma série, no caso dos cadeados com chaves iguais. Mas a produção não para aí. O arco do cadeado, aquela parte em formato de U que trava no corpo, também passa por um processo especial. Ele é feito de aço temperado ou até de ligas especiais projetadas para resistir a cortes de serras ou ataques com alicates. Para aumentar a proteção, muitas fábricas aplicam revestimentos anticorrosão, como o níquel ou cromo, garantindo que o cadeado resista à ferrugem mesmo exposto à chuva. Aqui entra um detalhe curioso. Você sabia que alguns cadeados passam por testes de impacto brutais? As fábricas simulam tentativas de arrombamento, aplicando pancadas, puxões e até torções para garantir que o produto realmente aguente na vida real. Em alguns modelos mais sofisticados, até ataques com perfuração são testados. Isso mostra que, embora pareça simples, o cadeado é fruto de engenharia avançada. E tem mais, os cadeados também recebem cuidados estéticos. Depois de montado, o corpo é polido e recebe banhos químicos que dão um acabamento brilhante ou fosco. Algumas marcas ainda personalizam os cadeados com gravações a laser, aplicando o logotipo ou até números de série. Mas o que realmente impressiona é a velocidade com que tudo isso acontece dentro da fábrica. Graças à automação, uma linha de produção consegue fabricar milhares de cadeados por dia, todos seguindo padrões rigorosos de qualidade. Imagine só, em poucas horas, barras de aço bruto se transformam em milhares de guardiões da segurança, prontos para serem enviados ao mundo inteiro. E não podemos esquecer do controle de qualidade. Cada lote passa por inspeções detalhadas. Alguns cadeados são escolhidos aleatoriamente e desmontados, só para garantir que não haja falhas invisíveis. Outros passam por máquinas de teste que giram as chaves centenas de vezes, simulando anos de uso em poucos minutos. Se houver qualquer problema, o lote inteiro pode ser rejeitado. Agora pense comigo. Tudo isso para que você possa usar um simples clique e proteger algo valioso. E o mais curioso é que, mesmo com toda essa engenharia, o cadeado continua sendo acessível e presente no nosso dia a dia. É a prova de como a indústria consegue transformar tecnologia complexa em algo que cabe na palma da sua mão. Mas calma, ainda não terminamos, porque na próxima parte vamos chegar ao clímax. A reflexão sobre a importância desse pequeno objeto e revelar o detalhe mais surpreendente da fabricação dos cadeados, que provavelmente vai mudar a forma como você olha para eles daqui para frente. Chegamos ao ponto mais surpreendente da nossa jornada pela fábrica de cadeados. Até aqui, vimos como o aço é tratado, como os pinos são produzidos e como cada peça se encaixa nesse quebra-cabeça engenhoso. Mas o que realmente impressiona é pensar no significado desse pequeno objeto no nosso dia a dia. Pense comigo, o cadeado é um guardião silencioso. Ele não faz barulho, não chama a atenção, mas está lá, firme, garantindo que aquilo que você considera valioso permaneça seguro. Seja a bicicleta que você usa todos os dias, a mala que leva para uma viagem ou até o portão que protege a sua casa. É incrível como um objeto tão simples carrega tanta responsabilidade. E aqui está a parte mais fascinante. Cada cadeado fabricado pode ter uma identidade única. Isso porque a combinação dos dentes da chave e dos pinos no cilindro gera milhões de possibilidades diferentes. Em outras palavras, a chance de duas chaves idênticas abrirem cadeados diferentes é quase nula. Isso mostra como, mesmo sendo produzido em massa, cada cadeado carrega uma espécie de impressão digital mecânica. Agora, uma curiosidade que poucos sabem. Antes de chegar às lojas, muitos cadeados passam por um processo chamado teste de ciclo de vida. Eles são abertos e fechados milhares de vezes por máquinas automáticas, que simulam anos de uso em apenas algumas horas. O objetivo é simples: garantir que aquele clique característico que você ouve quando gira a chave continue funcionando com a mesma precisão, mesmo depois de anos.
E sabe o que é mais interessante? Esse detalhe revela que o cadeado não é apenas uma peça de metal. Ele é o resultado de séculos de evolução. Lá atrás, nas civilizações antigas, os primeiros cadeados eram rústicos, feitos de madeira ou bronze. Hoje, temos versões compactas, resistentes e até inteligentes, com sensores digitais e biometria. Tudo isso começou de forma simples, mas cresceu até se tornar parte essencial da vida moderna. Agora, pare e reflita. Quantas vezes você já usou um cadeado sem sequer pensar em tudo isso, sem imaginar a linha de produção, a engenharia dos pinos, os testes de resistência ou até o acabamento que protege o metal da ferrugem? É impressionante como algo tão cotidiano pode carregar uma história tão complexa e uma engenharia tão avançada. E é justamente essa a magia de conhecer o que está por trás das fábricas. O mundo industrial revela que não existem objetos simples. Cada peça, por menor que seja, carrega uma história de tecnologia, esforço humano e criatividade. O cadeado é só um exemplo de como a indústria transforma o ordinário em extraordinário. Agora eu quero saber de você. Qual foi a parte mais surpreendente desse processo? Foi a têmpera do aço? O mecanismo secreto dos pinos ou os testes brutais de resistência que simulam ataques reais? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber como você enxerga esse objeto depois dessa viagem pela fábrica. E se você gostou desse mergulho no mundo dos cadeados, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal As Fábricas. Aqui a gente mostra os bastidores de como o mundo funciona, revelando os segredos da indústria que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia. Aliás, se você ficou curioso, já aproveita e assiste ao próximo vídeo aqui do canal, onde mostramos como outro objeto tão comum quanto o cadeado é fabricado. Spoiler, você vai se surpreender ainda mais. Porque, no fim das contas, entender como as coisas são feitas é mais do que matar a curiosidade. É enxergar de perto a genialidade humana que transforma a matéria-prima em soluções que nos acompanham todos os dias. E lembre-se, da próxima vez que ouvir aquele simples clique de um cadeado se fechando, saiba que ali existe muito mais do que segurança. Existe história, engenharia e um universo escondido dentro de um pequeno objeto de metal.